Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Segunda carta de Paulo ao Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9 somente. Repetindo, 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9 apenas. Repetindo, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. E diz assim a palavra do Senhor: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Os irmãos repetem: 1, 2, 3 e já. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, porque seus ouvidos jamais vão estar tampados para que não possa ouvir, e nem seus braços encolhidos para que não possa salvar. Sempre o que faz divisa entre nós, a ti, Senhor, são as nossas iniquidades. Compadece de nós segundo a tua benignidade, apaga as nossas transgressões, porque nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos, mas que seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós fomos formados, e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com enxofre e ficaremos mais alvos do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, o qual se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo dela. Repreendemos toda a seta maligna, todo dardo inflamado, toda a potestade do mal, toda a hoste espiritual da maldade, toda a obra satânica. Nós repreendemos no nome que é sobre todo nome, que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, que dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. É o Senhor que fala conosco pela tua palavra. Venha, Senhor, retaguir, corrigir, instruir em justiça. O que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Já fiz um comentário que, na verdade, o Espírito Santo me impeliu por coluna, porque, na verdade, Provérbios 9 vai dizer que a sabedoria já lavou as suas 7 colunas, e o meu intuito, o intuito do Espírito Santo sempre é ensinar o que está escrito na palavra. A primeira coluna, ela é regra, fazer, não fazer. Vou repetir de novo. A primeira coluna, ela é regra, fazer ou não fazer. 10 mandamentos, primeira coluna. Qual que é a primeira coluna? São 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É os 5 primeiros. Regra, você pode e você não pode. Onde você vai achar? Vai achar na primeira coluna. Deus trabalha com fundamento, Deus trabalha com alicerce. E você vai ver que na primeira coluna você sempre vai achar o que você pode fazer e o que você não pode fazer. É a primeira coluna. A segunda coluna, ela é conhecida como histórico. Histórico que você entende a sua vida hoje, porque quando você olha para trás, você só entende a sua vida olhando para trás. E é o histórico. Quais são os históricos?
Históricos são 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Neemias, Esther, Esdras. Esses são históricos. Você vai ver que na verdade acontece muito isso, que eu já lembrei uma coisa que Marta falou para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta fala isso para Jesus. E depois você vai ver que fala: não, se você crê, se mesmo se estiver morto, vai ressuscitar. Jesus fala isso para ela. Só que ela pegou Jesus no ontem. Se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pegou ontem. Aí ela volta, Jesus fala algo para ela, e ela volta e ela fala assim: não, eu sei que vai ressuscitar no último dia. Quer dizer, muitos de nós somos assim porque não entendemos a nossa própria história. Porque na verdade pegamos Jesus ontem e pegamos Jesus amanhã, mas hoje, que se chama presente, esquecemos dele. E o histórico muitas vezes ensina isso. Você entendeu o que aconteceu é ontem. Aí você vê que é uma coluna. Aí tem a terceira coluna. A terceira coluna se chama poético. É diferente do jeito que Deus fala no poético. Totalmente. Davi, ele vai dizer: eu sei que minhas lágrimas estão guardadas no teu odre, e toda gota das minhas lágrimas estão escritas num livro. É diferente. Jó vai falar: o meu escondedouro é nas nuvens, e estou acima das nuvens, e eu passei por esse circuito de céu para que ninguém o veja, porque Deus tem um trono. Sempre comento sobre esse verso em Jó. Você vai ver que isso aí é poético, é diferente como Deus fala dos poéticos. Agora, profético é o padrão do profético. Assim diz o Senhor. É diferente, profético é diferente como Deus fala. É bem que eu comento sempre isso. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. É muitas vezes fácil de gravar, porque é 2 com Ias, 2 com El. Fácil, é os 4 maiores por tamanho de livro. Profético, quarta coluna. Aí vem a quinta coluna, onde todos eles tentaram fazer e não conseguiram. Aí vem seu filho amado, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, a porta, o advogado, o Cordeiro de Deus. Ele vem, as boas novas, o Evangelho, a quinta coluna. Existe a sexta coluna, que são epístolas. Carta de quem o Filho trouxe pelo teu Espírito Santo. O Espírito Santo vem, habita dentro de você e faz cartas. Aleluia! É diferente. Você vê que a sétima significa revelação, que é Apocalipse. E aqui é onde eu li, é uma epístola paulina, porque as epístolas são divididas em 3 partes. Epístolas paulinas, que vamos supor Romanos, Tessalonicenses, Colossenses. Epístola paulina. Epístola universais: Judas, Tiago, Pedro e João. E na verdade pastorais, que é Paulo criando a igreja, Timóteo a Tito. Então na verdade lemos aqui uma epístola paulina de Paulo ao Coríntios. E aqui fala: em tudo somos atribulados. Quando fala em tudo somos atribulados, significa que em todos os setores da nossa vida vamos ter o quê? Adversidade. Vou repetir: em todos os setores da nossa vida vamos ter adversidade. Você vai ver que Abacuque, já pego muito em Abacuque, Abacuque está num momento que é difícil, e na verdade ele está vendo que o país dele está sendo massacrado por um outro povo. Muitas das vezes é assim: nós damos brecha para o inimigo, ele vem e não massacra só com nós, com a nossa família inteira, com nossos amigos. É muitas vezes uma brecha quem é escolhido, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, e Deus corrige aquele que ama. Aleluia! Se hoje em dia você acorda e você sente que está sendo corrigido, corrigida, agradeça a Deus por você ser corrigido, corrigida, porque muitas vezes quem Deus não corrige, a gente pensa que lá ama mais, não corrige. Mas não, se te corrige, se corrige a mim, corrige a você, é porque na verdade Ele te ama. Você vai ver que no momento Abacuque ele está desesperado. Se você for ler capítulo 1 de Abacuque, ele está desesperado. Ele começa: Senhor, o Senhor não está vendo isso acontecer?
olha a briga, olha isso, olha tudo acontecendo. O Senhor não está vendo isso acontecer? Ele fala, a primeira coisa que faz é litígio e contenda, briga, a obras da carne, o principal é esnoba, primeira, tudo em relação à briga, contenda, ira, peleja, contenda, porfia, dissensão, tudo em relação à briga. Começou, teve uma desavença entre alguém da igreja, entre alguém da família, entre alguém do trabalho. É um momento que você não vê ele fica escondido, porque é invisível, você não consegue muitas vezes ver ele manda algo, você só está, o que é isso? É por isso que Paulo fala aos Efésios da armadura, porque o escudo da fé segura isso, porque se você só faz assim, o que está acontecendo? Mas eu estava bem agora, aí quando você vê, você que já reclamou e você já discutiu. É onde ele começa sempre, é na briga, na desavença, na contenda, na porfia, na emulação, na facção. Ele sempre começa dessa maneira. Você vê que Abacuque, ele está falando que o povo está brigando demais, e isso o outro povo está entrando. Eu estou falando, e muitas vezes a gente fala, parece que é o homem que está falando, mas é Deus que está falando. Você vai ver que muitas vezes nós olhamos e vemos, não, é uma coisa, foi só uma falha, foi só uma discussão. O inimigo muitas vezes entra para uma discussão. Você vai ver que Deus fala com Abacuque, fala, Abacuque, eu te dei uma visão, escreve, por isso que na verdade nós somos falhos, somos carnais, nós precisamos meditar de dia e de noite, fala no Salmo 1, porque nós somos fadados a erro, nossa carne é assim, por isso precisamos meditar de dia e de noite, de dia e de noite, porque na verdade, fala para Abacuque, dessa vez eu vou mostrar a visão, mas dessa vez para você não esquecer, você escreve ela, porque muitas vezes nós escrevemos e não esquecemos, só falar, muitas vezes, porque aí você vê que ele escreve, o justo viverá pela fé. Ele explica, aí ele está entendendo o que é isso, o justo viverá pela fé. Você vê que tem 4 lugares na Bíblia, esse mesmo verso, não posso falar agora, mas tem 4 vezes, você vê que em Hebreus fala, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A última parte em Hebreus 11:28, você vai ver que ele, quando o Abacuque entende que independente da situação, da circunstância em volta de mim, se eu dependo da circunstância para eu ter fé, isso não é fé. A fé não é algo que eu posso palpar desse jeito materialmente, é algo que eu acredito, é algo que eu sei que pode acontecer. E você vê que ele faz um salmo que não está no livro de Salmos: porquanto ainda que a figueira não floresça, não dê o fruto da vide, o produto da oliveira minta, nos campos não produz o mantimento, e nos currais não hajam vaca. O que ele quer dizer? Ele está fazendo 360, ele está olhando, falando das árvores, falando dos mantimentos, falando dos currais, ele está falando 360, ele está explicando algo para nós, que muitas vezes nós demoramos para entender. Falando, não importa, se meu matrimônio está difícil, eu ainda espero em ti. Se minha vida financeira ainda está em crise, eu ainda espero em ti. Se minha vida ainda está desse jeito, eu ainda espero em ti. Na verdade, ele passou, ele sofreu com a contenda, com o litígio, ele sofreu com muita coisa, mas na hora que ele entendeu que a fé não depende da circunstância em volta de mim, mas sim daquele que me criou, daquele que faz em mim. Você vê que a tribulação, a Bíblia fala que ela tem um peso de glória eterna. Muitas vezes nós somos desse jeito, nós somos o quê? Muitos de nós já falamos isso. Ô Senhor, quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Muitos de nós somos assim. Muitos de nós somos assim. Eu já fui muito assim. É mais fácil eu me diminuir aqui do que eu querer crescer. Eu já fui, pô Senhor, o Senhor vê, estou orando, estou jejuando, estou buscando, estou fazendo tal coisa, o Senhor não está vendo, não. E a gente tem que fazer essa oração, então ele está sozinho, porque até para gritar, ele tem que gritar. Gostei do que o Mateus falou, colocar a cara no travesseiro e gritar para ninguém ouvir o seu grito. E muitas vezes nós falamos para Deus, Senhor, eu estou fazendo tal coisa, eu faço isso, eu faço aquilo. E não, porque na verdade é porque nós estamos às vezes longe da palavra. Porque quando nós oramos desse jeito, estamos longe da palavra, estamos até orando, mas orando longe da palavra. Por que orando longe? Porque a tribulação, a Bíblia diz que ela tem um peso de glória eterna. O que significa isso? É como se fosse um galardão. Na verdade, se você cada dia você tem algo para resolver,
e você quer colocar a sua mão, você vai ficar achando que é você que está fazendo. Se todo dia você tem que matar um leão por dia, e você acha que você está matando um leão, na verdade, quem mata os leões sempre foi Deus. Davi jamais poderia falar, eu vou não, o exército de Deus, o gigante. Então, na verdade, você sai de cena para falar, Senhor, eu confio em Ti, essa situação, por mim mesmo, eu não resolveria, mas eu sei que o Senhor pode resolver quando o Senhor quiser, quando o Senhor puder, porque eu sei que o Senhor tudo pode, pense os seus pensamentos. Então, na verdade, o que acontece? A tribulação, cada vez temos um problema, a adversidade aqui, não é nós que resolvemos, é Ele. E muitas das vezes nós ficamos mais atribulados que nós estamos, nós ficamos mais porque nós tentamos colocar a nossa mão. Você vê que a tribulação não tem um preço igual eterno. A Bíblia vai dizer que não atentamos para as coisas visíveis, porque as visíveis que nós tocamos são passageiras, as invisíveis não. As invisíveis são eternas. Você vai ver que em tudo somos atribulados. Eu nem falo em tudo, normalmente, porque muitos de nós ficamos ruins na nossa mente, no nosso coração, quando nós giramos e vemos problemas no 360. Muitos de nós ficamos, qual que é a palavra que eu posso usar aqui, não muito, meio parafuso, nós ficamos meio, quando nós viramos, porque é nesse momento que ele vai se manifestar com uma autoridade maior. Porque quando nós giramos e vemos tudo desabando, e fala assim, não, acabou minha vida, acabou, nós pensamos muitas vezes desse jeito. Então é nessa hora, em tudo somos atribulados, é todos os setores, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Agora é angústia, porque a tribulação, se você recorre a Deus, você acaba sempre tendo resposta. Mas se você recorre à carne, você recorre a outras situações, outros quesitos, você acaba ficando angustiado. Eu lembrei aqui agora de três momentos que Davi está angustiado. É o capítulo número 4 de Salmo. Ele fala, na angústia me deste largueza. Olha só, Davi está falando que Deus deu muita angústia para ele. Na angústia me deste largueza. Foi ampla, foi farta a angústia que Davi teve. Davi estava na adversidade, número 3 de Salmo. No 4, aumentou, o negócio virou uma avalanche. Na angústia me deste largueza. Angústia com fartura. A tribulação, ela vem, a tribulação deve se ter todo dia. Eu vou repetir, só que o Espírito Santo me impulsiona, me impele, me direciona. A tribulação, toda vez que você tiver uma tribulação, você faz como Tessalonicenses, Paulo fala, em tudo dai graça. Apareceu o problema? Glórias a Deus. Mas quando a angústia vier, estou mostrando o que pode, o que não pode. A tribulação deve existir todo dia, mas angústia não. Você vai ver que quando Davi está angustiado, na angústia o Senhor me deste com fartura. Ele está falando de alguém, você vê que no 6 ele fala, não me repreenda a tua ira, nem me castigue no teu furor, porque os meus mantimentos são minhas lágrimas, choram de dia e de noite, molho o meu leito todo santo dia. Davi está falando isso, está falando de angústia. Você vai ver que no 46, Deus é recurso como bem presente na angústia. É alguém que é uma família, chama Filhos de Corá. Eu até pensei no começo que fosse Davi, não é Filhos de Corá. Você vai ver que é uma família que se fez de 40 ou 50 nos Salmos. Você vai ver que é alguém que fala duas vezes. É difícil repetir um verso na Bíblia, né? Mas existe algumas vezes. Você vê que está abatida a minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Imagina alguém que está louvando. É uma coisa, eu vim para louvar aqui, eu quero louvar, mas eu não louvo de verdade, eu não canto a Deus. Por quê? Porque a minha alma está angustiada, não consigo. Na verdade, eu vou dizer assim, eu vou trabalhar, eu não consigo trabalhar direito, não. Às vezes as pessoas pensam que eu estou trabalhando, mas eu não consigo. Agora eu vou dizer assim, eu vou fazer uma reunião em casa, as pessoas acham que eu estou bem, mas eu não estou bem, minha alma está perturbada. Eu vou fazer tal coisa, não consigo fazer. Por quê? Porque a minha alma está perturbada. Você vê que ele vai falando isso aí.
eles vão subindo de nível, a família dos filhos de Corá. No 41 ele vai falar, porque ele vai falar, no 41 ele fala assim, ó, bem-aventurado aquele que atende ao pobre, Deus ajudará o dia mal. 42 ele começa, fala isso, pois está batendo a minha alma, espere em Deus, você que eu louvarei. Ele volta no 42 e fala isso, no 43 ele fala de novo, porque a angústia é grande. A angústia é grande, porque eu acho que a maioria das pessoas conhece a história de Datã, Corá e Abirão. Eu vou falar, porque às vezes eu explico alguma coisa, às vezes as pessoas não conhecem, mas acho que a maioria, 99% conhece. É porque chegou o personagem de Moisés no Egito. Moisés, quem te colocou como chefe aqui? Chega para Moisés. Moisés falou, não, Moisés não vai discutir. Arão era para estar ali do lado. Falou, não, vou fazer algo. Eu vou pegar as duas, o Ben Simeão, o Levi, Judá, Gad, Asher, Naftali, Zebulon, pegou as duas tribos de Jacó, colocou uma vara. Aquela que florescer é da tribo, da chefe da tribo, essa vai ser o sucessor. Você vê que na verdade ninguém toma para si essa honra, alguém chamado como Arão. Você vê que na verdade aconteceu algo que na verdade todo mundo que se rebelou contra Moisés e Arão abriu uma cratera e engoliu todos que estavam ali. Você vê que é a família de Corá que estava no meio. É alguém que tinha pecado no passado, mas estava buscando arrependimento por épocas, porque tem arrependimento que nós vamos buscar a vida inteira, todo dia. Fizemos de um momento de erro, de falha, vamos todo dia pedir perdão para Deus, e Deus muitas vezes já nos perdoou, porque Deus é misericordioso, piedoso e longânimo. Você vai ver que vai subir de nível do 42, chega no 44 e fala, a minha alma alegra com palavras boas que eu escuto. Ele sempre que está subindo. Se você for ler 42, 43, 44, eles vão subindo de nível os filhos de Corá. Mas quando chega no 46, ele vai explicar algo. Deus é socorro bem presente no momento da angústia. Você vai explicar algo que não importa, porque você vai ver que, eu até comentei sobre fogo, sobre água, fogo, Elias, água, Moisés. Lá no 46 ele vai dizer, não importa se os montes se transportam no meio dos mares, umas coisas não importa o que aconteça, a nossa fé está em Deus, para entender que a angústia da alma é só o Criador que tira, porque tem angústia que permeia a vida inteira. A gente só acalma ela só um pouquinho, passa um dia, 2 dias, 3 dias, ela vai voltando, ainda está trabalhando, ela sempre está lá. Se brincar, fica a vida inteira lá no mesmo lugar. E vou continuar. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Logo, eu estou dizendo o que o Espírito me impede, o que pode, o que não pode. A adversidade você deve ter todo santo dia. Toda adversidade que chegar para você, glórias a Deus. A adversidade, em tudo somos atribulados. Devemos ser atribulados, ter adversidade. E angústia, não. A angústia não. Você vê que não para concluir a parte da angústia, 50 aqui salmo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Para concluir, a angústia nos escolhidos só existe para uma coisa, só para você glorificar a Deus. A angústia nos escolhidos, vou repetir de novo, sentir a presença de Deus. A angústia nos escolhidos só serve só para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Perplexos, atônitos, indecisos. Quantas vezes acontece alguma coisa na nossa vida e nós ficamos assustados? Quantas vezes acontece algo para todo mundo? Para todos nós, pode ter uma fé grande, fé pequena, né, pastor? E aí acontece alguma coisa na nossa vida, nós ficamos, o que nós fazemos? Aí que está um grande segredo. Um grande segredo que se fala em Romanos 5. Romanos 5 fala um segredo. Fala que quando a tribulação vem, a tribulação tem um peso de glória eterna. Se vem algo do céu para você resolver, algo acontecer aqui na terra, e que Deus quer que você resolva, você vai fazer o quê? Você vai colocar, bom, eu vou ter que resolver isso. Eu vou ter que adquirir algo. E isso Deus faz para quê? Para que não só os dons, mas sim pelo fruto do Espírito. Ele nasce em nós e ele continue. O fruto do Espírito, o principal, porque não tem como a gente passar pela porta estreita sem o fruto do Espírito.
A pior coisa é a gente pensar que a gente consegue passar pela porta estreita com as obras da carne. Jamais vamos passar. Jamais. Ele vai só apertar. Jonas, quer ir? Vai balançar o barco. Depois o peixe vai vir, quer ir? Pode, quem é escolhido? Não tem como. Não tem como você passar com obras da carne pela porta estreita. Não passa, a bagagem não passa. Não tem como. A gente pode querer se enganar nós mesmos. Nossa mente pode dar uma volta em nós, mas não tem como. Só com o fruto do Espírito. Então, na verdade, quando a tribulação acontece, a primeira coisa que eu tenho que adquirir é paciência. Se eu não tiver paciência, posso ficar assustado. É paciência. A paciência, ela vai gerar algo. Vai gerar experiência. E quando gera experiência, assim, não, isso eu já consegui entender que eu vou conseguir passar. Aí você vê que você tem paciência, experiência, e quando passa a experiência, você vem o quê? Vem o Espírito Santo. E quando ele chega, eu falo assim, não, fica tranquilo, isso aí você passa, eu estou com você, porque por quanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, porque o Espírito Santo não traz confusão. Você começa a ter certeza de algo lá dentro do seu íntimo. Por isso que Davi fala, vai conhecer no íntimo, me faz conhecer a sabedoria. É lá dentro, não é em volta, é dentro do seu coração, lá dentro você começa a ter certeza. E isso não adquire, não, é o Espírito Santo que traz. Toda vez que você tiver uma esperança, não ache que isso vem de você mesmo. Isso até é feio falar isso, mas eu te falo isso com plena certeza, plena convicção. Toda vez que você tiver esperança em algo, foi o Espírito Santo que chegou perto de você e falou para você. Toda vez que você tiver esperança, e foi esperança, de verdade, você vai ter certeza que é o Espírito Santo que fez isso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Pode ser atribulado, mas não angustiado. Aí você pode ser perplexo, você fica assustado, mas jamais desamparados, abatidos e não destruídos. Você vai ver que, se você for olhar, Elias, ele chega, não haverá nem chuva nem orvalho, teve que correr. Você vê que ele ficou numa situação difícil, porque ele vem, porque para nós muitas vezes é assim, quanto mais fazer a vontade de Deus, mais nós somos perseguidos. Às vezes nós somos assim, fala, Senhor, eu não vou fazer tanto a sua vontade não hoje, nem amanhã, essa semana. Por quê? Porque se eu faço demais a sua vontade, eu sou perseguido. Acontece isso. Eu acho que alguns de nós já pensou isso, porque eu vou ser sincero, eu já pensei isso várias vezes. Não, Senhor, eu não vou fazer tanto a tua vontade essa semana, esse mês não, porque se eu fazer, Senhor, se eu fizer, Senhor, eu sei que lá em casa, eu sei que lá na igreja, eu sei como que é, existe uma guerra entre o bem e o mal, entre os anjos e o demônio, entre a carne e o espírito, Senhor. Se eu fizer essa vontade demais, Senhor, o inimigo vai se aparecer na minha frente, vai cutucar por tridente, então eu não quero não. Então eu já fui, porque melhor eu me diminuir, eu ser sincero, falar que eu sou pecador, do que eu tentar falar algo que eu não sou. E é a verdade que muitos de nós, Elias, ele foi falar que não haveria isso, ele ficou escondido durante 3 anos, aí ele vem, imagina só, você fazer uma faculdade, 3 anos e meio, você comer só um tipo de alimento, você orar todo dia, você ficar ali, ter uma rotina, separado de todo mundo, aí é o horário que você fez a faculdade, agora eu vou apresentar o TCC, vou fazer alguma coisa, agora é que eu vou mostrar aqui que eu aprendi durante 3 anos. E nós somos assim. Nós estamos treinando, e Deus fala assim, não, agora é só vez. Vamos ver se você aprendeu na prova. Assim que acontece. Deus pega você de um lado, treinou, então agora é só vez, vamos lá. Vou te colocar no combate, vamos ver o que você aprendeu de verdade. Então Elias foi lá, ficou treinando, e quando Elias apareceu, desceu o fogo do céu. Passou um pouco que passou, depois que caiu o fogo do céu, Elias estava encostado no zimbro. Elias pediu a morte. Como que alguém, eu acho que muitos de nós já pensamos sobre isso, como que alguém que estava cheio da presença de Deus, eu vou repetir, porque para alguns parece que isso aqui é uma coisa, sabe? Mas para alguns isso aqui é muito importante.
Como que alguém que está cheio da presença de Deus, que vê algo, uma operação de maravilha, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, como que alguém que está cheio da presença de Deus passa um pouco e começa a pedir a morte? Eu acho que alguns irmãos, algumas irmãs, com certeza devem ter refletido por essa passagem, mas mesmo se não tivesse refletido por essa passagem, de repente você falou, não, isso é verdade, porque eu cheguei a estar alegre demais um dia. Ô Senhor, obrigado por tudo, pela minha família, pela igreja, pelo trabalho. Mas outro dia está lá, triste, e não sabe de onde vem a tristeza. Guerra entre o bem e o mal, entre os anjos e os demônios. Muitas vezes conseguimos entender isso aí com muita oração e jejum. Eu até ia falar outra coisa, mas eu lembrei de algo que o Espírito Santo me impele. A gente tem que ser impelido pelo Espírito Santo para falar as coisas que Deus quer. Que uma situação aconteceu, né? Jesus foi lá para a transfiguração do monte, aparece Moisés e Elias, e os discípulos estão lá embaixo, tentando expulsar o demônio jovem lunático, e está tentando e nada, e Jesus está lá em cima, Pedro, João e Tiago, tá? Aí Jesus desce, e Jesus parece, porque eu já comentei com alguns amigos meus, que às vezes Jesus ele pega e vai dar uma espadada e ele enfia normal a espada. Ele pega a espada, porque ela é viva e eficaz, mais que uma espada de 2 gumes, ela divisa da alma e do espírito. Ele coloca a espada, ele penetra a espada, mas às vezes ele bate de prancha, como que eu posso dizer? Prancha, né? Assim, né? Bate de prancha. Aí ele fala para os discípulos: ó geração incrédula e perversa. É isso, pastor, que fala? É isso, né? Geração, é o que ele fala para os seus próprios discípulos: ó geração incrédula e perversa. Aí os discípulos não expulsaram o demônio, ele vem, ele expulsa o demônio, aí ele volta: Senhor, por que nós não expulsamos esse demônio? Ele fala: esta casta só sai com oração e jejum. Tem muita coisa que às vezes não sai do nosso coração, do nosso interior, por causa de oração e jejum. Às vezes eu queria concluir de outra maneira, Espírito Santo. Muitas das vezes tem coisas que ficam permeando durante muito tempo no nosso coração, por causa de falta de oração e jejum. Às vezes ir cultuar a Deus é maravilhoso, buscar a Deus, mas muitas das coisas que ficam lá, porque se eu perguntar, quem vê seu próprio fígado, seu próprio rim, sua própria alma, se eu perguntar, todo mundo vai dizer que não, ninguém vê isso, quem vê isso é só Deus, só vê se abrir, porque Deus tem um propósito em cada coisa que Ele faz. Você vê que muitas das coisas que queremos ver, é algo que está aqui, dentro do coração. Por isso que Salomão fala algo, você deve guarda o seu coração, porque dele depende sua vida. Vou concluir. Em tudo somos atribulados. A tribulação, vou repetir, estou concluindo, a tribulação deve existir. Em alguns momentos, hoje, alguém vai lembrar desse versículo. A tribulação deve existir, a angústia não. Se você ficar angustiada, dobra o joelho, clama até Deus vir e purificar a tua alma. Aleluia! Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você vê que muitas das situações das guerras que nós passamos, estou concluindo, e na verdade nós ficamos abatidos. Isso é a pior fase de todas nós, abatidos, porque a angústia traz algo, mas juntar a tribulação, a angústia, se você está assustado, juntar tudo, você ficar abatido é a pior parte que tem. Você sentir que você não consegue levantar, e você está prostrado. Vou concluir e vou lembrar essa parte de Elias. Estou concluindo. Você vê que Elias sentiu muita presença de Deus quando o fogo caiu do céu. Elias sentiu muita presença de Deus, muito. Eu fiz conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, o fogo do céu veio. E passou um pouco, Elias está lá chorando, falando que não é melhor que o pai, que a mãe dele, o pai que tinha, levasse ele.
aí na verdade, nesses momentos quando estamos abatidos, de verdade, achando que não conseguimos levantar, e essa é o momento ideal para todos nós, saber que não temos em nós somos fadados a erro. E quando a vez nós tiramos a nossa mão, quando não conseguimos, Senhor, eu não consigo. Elias estava ali, tinha a presença de Deus de uma forma poderosa, estava prostrado, pedindo a morte. E você vê que o anjo aparece. É nessa hora, quando você está totalmente abatido, abatida, que não consegue nem levantar os olhos do céu, como o publicano, que dizia que era pecador, nem quando estava da pior maneira, que podia citar outras coisas, como a parábola do rico Lázaro, que estava cheio de chagas. É nessa hora que você não consegue fazer nada, nessa hora que Deus manda algo e faz algo. É nessa hora que o anjo apareceu para Elias e falou: vai. É que nem Pedro estava preso, e a igreja fazia oração contínua por Pedro. Você vê que nem a igreja achou que Pedro tinha morrido, porque Tiago tinha acabado de ser decapitado. Você vê que na verdade a igreja que orava por Pedro não acreditava que Deus poderia libertar Pedro, mas assim mesmo orava. Você vê que Pedro também não acreditava, porque o anjo aparece para ele, e nem Pedro na verdade acreditou direito. E você vê que cada vez que a gente acha que a gente está morto, que a gente está abatido, que a gente está assim, é o momento que Deus se manifesta para nós. É nesse momento que ele aparece para nós. Eu sei que muitos estão acreditando nisso, porque quando acabam as nossas forças, que vemos que Deus ele se manifesta. Eu agradeço por unidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, todos podem glorificar o Senhor. Irmãos, as provações que nós passamos no dia a dia são necessárias para o nosso crescimento espiritual, principalmente para a nossa fé. Quando nós não cremos o suficiente, toda provação é muito dolorida. Mas quando nós cremos que o Senhor está trabalhando por trás daquilo ali, você se sente mais confortável. O problema maior é que nós esquecemos de tudo que Deus já fez. Porque se a gente lembrar de tudo que Ele já fez, peraí, Isaías passou por isso e buscou e conseguiu. Davi passou por isso, Daniel passou por isso. Quando nós conhecemos e lembramos do que Deus já fez, nós temos convicção do que Ele pode fazer agora. E lembre de uma coisa: as tribulações que nós passamos, as angústias que nós passamos, o ímpio de fora também passa, o sol é para todos. Você percebe que o ímpio às vezes está mais equilibrado emocionalmente do que alguns crentes, porque a sua capacidade de controlar as suas emoções em momento de tensão é para pouca pessoa. Você aprende com as provações do dia a dia que não compensa você ficar desesperado, como diz o goiabano, afobado. Quantas situações no meu serviço que tinha lá uma ocorrência policial e estava tudo certo já para resolver, o policial fala alguma coisa de emoção lá, joga tudo para água abaixo, começa a confusão tudo de novo. Cada algo que ele falou indevidamente. As pessoas que não conseguem controlar suas emoções e falam tudo o que pensa, fica mais atribulado ainda. Todos nós passamos por tribulações, mas são poucos que conseguem controlar as suas emoções. E aí ele demonstra que está abatido, ele mostra que está desanimado, perplexo, desamparado. E tem pessoas que o problema é desse tamanho, aí se vitimizam tanto que parece que o problema triplicou. Mas tem pessoas que pensam, contam até 10 antes de falar. Tem pessoas que buscam a verdade antes de falar alguma coisa. Mas tem pessoas que não buscam a verdade, falam, machuca outras, ofende outras e fica mais atribulada ainda. Aí depois descobre a verdade, não tem capacidade de pedir desculpa e perdão. Tem pessoas, irmãos, que elas agem tanto pela emoção e falam tanto na hora da emoção, que elas, além de ficarem atribuladas, fazem o outro ficar mais atribulado ainda. Por esse motivo que existe o fruto do Espírito que foi falado aqui, que é a mansidão. Fruto do Espírito. Agora, quem não tem o Espírito não vai dar esse fruto.
Tem um espírito da benignidade, bondade, mansidão, temperança. Todo esse fruto do Espírito é produzido por quem tem o Espírito. Quem não dá esses frutos é porque não tem o Espírito agindo sobre a vida da pessoa. Porque ele falou aqui, os frutos do Espírito, ou você pratica obras da carne, ou você tem o Espírito para dar frutos, ou você pratica obras da carne. Paulo falou, andai em Espírito e não satisfarei a consciência da carne. Se você andar em Espírito, você não vai fazer a própria vontade da carne. Só que não é fácil andar em Espírito. É só aparecer uma aprovação, é só alguém te perseguir, é só alguém falar alguma coisa, você já perde o controle emocional. E aí, na hora que você vai orar, você não sente que Deus está ouvindo, porque sua consciência começa a te acusar. Por isso que está escrito: se o nosso coração não nos condena, ou seja, se você não tem culpa no cartório, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus e tudo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, quando nossa consciência nos